E o naipe de espadas sempre relacionado com um tema internacional. Para esta semana trouxemos um tema no qual nós dois somos as autoridades máximas para debater acerca dele, que é o sistema de correntes oceânicas que está a dar sinais de colapso. De acordo com o Expresso, o sistema de correntes oceânicas, que desempenha um papel crucial na regulação do clima global, aproxima-se de um ponto sem retorno, com implicações alarmantes para todo o planeta. A circulação meridional do Atlântico, AMOC na sigla inglesa, um sistema de correntes oceânicas que faz parte da corrente do Golfo, que funciona como uma gigantesca transportadora global, levando água quente dos trópicos em direção ao extremo Atlântico Norte, onde a água esfria, torna-se mais salgada e afunda profundamente no oceano, antes de se espalhar para o sul novamente. Está a dar sinais de colapso. Isto terá consequências devastadoras a nível da subida do nível médio do mar e da regulação do clima global, podendo provocar uma descida a pique das temperaturas em algumas regiões e um aumento acentuado noutras, de acordo com um estudo publicado no passado dia 9 de fevereiro na revista Science. Recorrendo a um avançado sistema de computação composto por sensores robóticos flutuantes, a equipa de investigadores concluiu que o aquecimento global está a provocar transformações profundas neste sistema de correntes, que desempenham um papel vital na regulação de temperaturas, ajudando a manter um clima ameno no hemisfério norte. O aumento da temperatura do mar está a alterar os níveis de calor e sal que determinam a força deste sistema de correntes, enfraquecendo-o ao ponto de a AMOC poder vir a parar. Os cientistas sabem, a partir da construção de uma imagem do passado usando artefactos como núcleos de gelo e sedimentos oceânicos, que há mais de 12 mil anos a AMOC parou após o rápido degelo dos glaciares. Segundo os investigadores, estas transformações estão a aproximar-se de um ponto sem retorno e já foram mesmo identificados sinais precoces de colapso, ainda que não seja possível prever quando é que isso poderá acontecer. As consequências poderão ser catastróficas, alertam os cientistas. De acordo com um estudo, em algumas regiões da Europa as temperaturas médias poderão cair até 30 graus ao longo de um século, podendo levar a um clima totalmente diferente em apenas 10 ou 20 anos. Já os países do hemisfério sul poderão sofrer um aumento acentuado da temperatura e alterações graves nas estações seca e chuvosa da Amazónia. Esta publicação surge depois de um relatório particularmente alarmante e controverso, publicado em julho do ano passado, que conclui que a AMOC poderia estar em vias de entrar em colapso potencialmente já em 2025. Rocinho, mais um sinal que o planeta está doente. Pois, para juntar todos os outros sinais E na semana que passada existem. falámos do El Niño, exatamente, por exemplo. Pois, mas é engraçado que nós temos ouvido, já, ouvi falar que existe um aquecimento global. Sim, E tu agora deste informações que podia descer a temperatura de 30 graus, nos pontos, e subir noutros, exato. percebes? Descer, está Sim, tudo num caldeirão a borbulhar, sim. parece que está a misturar os condimentos certos para isto rebentar de alguma forma. Não é, e nós já ouvimos falar na mudança dos polos, não é? Quando andávamos nas escolas, Sim, sim, sim. que eu não me recordo agora do nome técnico, apesar de ser uma autoridade nisto, claro. Eu acho que Hum, a popularidade, é, não ou tenho certeza qual é. despolarização, uma coisa assim do género, eh, que suspeita ter tido graves impactos nos seres vivos que existiam na altura. Inversão dos polos magnéticos. Inversão dos polos, inversão, exatamente. Hum, e isto é uma situação que poderá, ao provocar o degelo, por exemplo, não é no Polo Norte, mas na parte norte do hemisfério norte, hum, causar que esse polo de gelo, não é? Se mude para outra região, só por causa das paragens das correntes marítimas, não é? Que faz esta circulação Mas é um da água. conjunto, pois, Não, mas é um conjunto. é Tu isso. repara,
a água muda, o que provoca isto, que é um desencadear de situações. Tal e, Estás a entender? É um tal e qual, tal e qual. E é assim, eu depois tive a aprofundar um bocadinho isto, não é? Isto é técnico demais, não é? Mas acho que todos aqui percebemos um bocadinho o conceito do que estamos a falar. Eu estive a aprofundar um bocadinho mais e a ver na imprensa internacional, sobretudo, onde desenvolveram mais este tema, porque este aqui, por acaso, olhei para ele de relance e chamou-me a atenção. Até porque já tinha visto o ano passado a falarem disto, de poder parar em 2025, mas só uhum, agora é que desenvolvi um bocadinho mais o tema. Tu tens aqui alguns fenómenos, um deles já falámos, que foi o El Niño, no podcast passado, que de 4 em 4 anos aparece. Este aqui, ou seja, a paragem desta AMOC, desta corrente marítima, suspeita-se já ter acontecido lá pelos modelos dele há 12 mil anos. Ou seja, cíclico, queres exatamente. E 12 mil anos o não é assim ciclo tanto tempo. mas Eh, o que é o cíclico? o A partir cíclico. de 12.000 em 12.000? Não, o cíclico não era aí do que eu li, não era aí que eu queria chegar. Tu tens estes fenómenos que aparentemente são cíclicos, ok? Com as alterações climáticas induzidas artificialmente pelo homem, não é? Uhum. Podemos Pode estar a agravar. acelerar estes Sim. ciclos. E esse é o problema. É logo a pensar no ruim e tipo que não, Não, o pensar problema é no que um mau. gajo lê e depois fica doente. Sim, Não é sim, só o sim. planeta que Mas fica mas doente. faz sentido, faz sentido, faz sentido. Entendes? Ou seja, o mundo está em permanente transformações com os núcleos da Terra. Nunca falámos daqui disto, mas há essas alterações das dinâmicas do núcleo da Terra que depois causa terremotos. Tens o El Niño de 4 em 4 anos e que já há registros dele desde 1800 e tal. Tens estas AMOCs, estas correntes marítimas. Tu tens, e como tu disseste, uma data de coisas neste planeta que nós não conhecemos. É E verdade. estás a acelerar isto tudo com a poluição que fazes. Porque isto traz outro tipo de efeitos, não é? Que mexe nisto tudo. O problema é quanto tempo mais nós teremos? Tu lembras daquele relógio que tu falaste de 90 segundos? Sim, sim. Será que não só falta 30? Não, será Será que em que 2025 não vamos passar de 90 tipo para 60? já reparaste que se nós, infelizmente, nós formos pensar em tudo o que pode acontecer, se calhar amanhã estamos numa depressão medonha. Mete chapéu de alumínio. Não, tu olha, tu vês o mundo geopolítico conforme está, tu vês o mundo natureza, ou seja, o mundo Sim, a natureza e o a impacto que o natureza homem causa na conforme natureza. está, tu vês um conjunto de situações demasiado graves para nós sequer, Estarmos brincarmos. relaxados. Sim, é Exato. isso. E, tu repara que se tu fores a pensar muito seriamente, tu amanhã estás numa depressão medonha, porque estamos Sim. demasiado, enrascados Não, naquilo estás que pensamos. amarrado, já ninguém é rascado. Tu estás amarrado em todo o lado neste Tens momento. situações que os próprios cientistas dizem que não sabem se vai ser alguma vez mais reversível. Sim, esta AMOX, esta corrente marítima, está em riscos de colapso, que significa parar e não voltar a circular novamente, que vai causar ainda mais alterações, a somar às que nós já estamos a causar. Tu depois, eu compreendo o pessoal, que defende a natureza, que nos avisa que estamos em risco, eu compreendo. Só que eu acho que já estamos numa fase tão avançada. De ponto de não retorno. Exatamente. Engraçado, não sei se te lembras no Covid, Hum, o mundo parou, não é? E houve uma recuperação extraordinária da natureza. Lembras-te que até se falou que o extraordinária. buraco do ozono tinha recuperado não sei quanto por cento Ao russo. a mais relativamente diz? Sim. Nova Delhi, na Índia, e Eu Pequim lembro-me das imagens. ficaram sem rumo. Vias o céu, coisas que eles já não viam há não sei quantos tempos, há não sei Estás a ver, quantos dias ou meses. Sem eh, fumo.
Porque aquilo, E nós aquilo dizemos que Londres é a foi cidade do smog, não é? Smoke sim, e nevoeiro e fog. Lá aquilo era literalmente fumo. No Covid, via essas reportagens e as pessoas dizendo nós já não víamos a cidade assim há não sei quanto tempo. não foi em Veneza que os golfinhos voltaram a entrar Eu nos também vi, canais? também vi qualquer coisa. Eu acho que foi. Tu repara que a natureza conseguiu recuperar em cerca de 1 mês, 2 meses, vá. Dá Eh, três. Não, não, mas mas completamente parado, se calhar foi sim, um mesito. Pá, sim, um mesito em que parou mesmo, com sim. quase tudo. Aquele março e abril. Yeah. Eh, eu acho que aí a natureza recuperou e deu para perceber que é possível recuperar. Mas tens de Sim. fazer alguma coisa, tu não podes parar o mundo completamente. Não, não, Se calhar vai chegar uma altura que não, ou paras aliás, ou rebenta, não é? nós ainda Mas hoje em dia, e sobretudo economicamente, como é óbvio, estamos a sentir efeitos dessa paragem. Porque pois, depois esta reativação foi. É tudo aos trambolhões e ao empurra, estás a perceber? E ainda hoje, passados 4 anos do quase do primeiro caso de Covid em Portugal, estamos a ter repercussões ainda disso. Não só, como é óbvio, mas parte delas ainda são a propósito disso. Porque depois, lá está, a normalização foi tão brusca que nos trouxe inflação, etc. e outras coisas. a normalização, sim, s Sim. porque foi o voltar a um, E foi a um tu. ritmo alucinante. E pois, que é que tu queres voltar ao ritmo a que estavas, isso não é possível, vai trazer repercussões, porque não funciona assim. Não, claro que não. Eu acho que por alguns tempos nós vamos pensar nisto sabendo que é grave, mas de uma forma ainda muito nós vamos pensar nisto, quando digo isto, mundialmente. Sim, Iremos pensar nisto de uma forma muito pacífica, muito tranquila, quando não devia de ser. Ser tratado se calhar com uma maior severidade. Mas também te sim. sou sincero, não é nos carros que tu vais conseguir resolver este problema. Não Não. vai ser com a mudança nos carros. Porque já Não. está provado e mais comprovado que, em comparação do carro a combustão para um carro elétrico, a A diferença pegada. de Yeah. poluição não é, É, a é pegada. igual ou pior. Sim. Agora aqui uma questão para desanuviar, que foi algo que o meu irmão me perguntou, ou afirmou, que foi, ele fez-me esta afirmação: é impossível que os egípcios tivessem construído aquelas pirâmides. E eu Foi disse, só isso então. foi só isso. Porque às vezes as frases mais profundas têm meia dúzia de palavras. Sim, não, 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 E não é, não, estava a ver se ia dizer mais alguma não, coisa. não, eu é que fiquei a pensar e disse aquilo foi com bois, mamutes e Não, escravos a não, não, chibatar. não, não, não. E ele, mas aqueles blocos todos. E depois Sabes depois quanto é esta. que pesa os blocos? Espera aí, vamos a isso. Só para desanuviar mesmo. Isto vai dar Não, um não, não podcast vai nada, é só para desanuviar, para porque não damos Timer outra tempo. vez. E ele disse, opá, tu não achas que possa ter vindo aqui outra civilização, outra população? Eu disse, opá, eu acho que não, senão já tínhamos encontrado vestígios dela. E ele, e não serão as pirâmides uns vestígios dela? Opá, e são aquelas questões existenciais que te perguntam, que tu às vezes, depois vês estas notícias e dizes, 12 mil anos, se calhar elas já lá estavam, os egípcios só limparam a areia e voltaram a... Não é? Se calhar isso traduz aí uma civilização qualquer que morreu. Mais envolvida, como é óbvio. Não é? Tu sabes, Era só estes 500 paus para desanuviar. sabes quanto pesa cada bloco daqueles? Opa, não faço uma... Sei lá, 2 10... toneladas e meia cada. Sim, Prontos, 2 toneladas e meia. Hoje, estudos indicam que nós, com a maquinaria que temos, se calhar não conseguiríamos fazer aquilo. Com a tecnologia que temos, não conseguimos sim. fazer aquilo. Opa, eu vi o filme 10.000 BC e ele estava lá com mamutes e escravos a puxar os Tá, blocos ao russo. Eu vi um filme russo. Traga prontos, lá. se viste um filme e está no Facebook é porque é É verdade. verdade. É verdade. Concordo, concordo. O que é que aconteceu? Não sei. Eh, da mesma forma que existe esse tipo de infraestruturas na América do Sul. E em Stonehenge. E Stone não, supostamente as não, três Stonehenge formam. é mais pequenino.
Sim, mas as três formam aqui Sempre alumínio e tal. eixo qualquer magnético É que um ainda portal. hoje eles perguntam como é que eles montaram estas três coisas nos três sítios em que há um eixo magnético. E eu digo, uau. Mas Eh, pronto, era para pu desanuviar, como eu disse. não, supostamente existem pirâmides na América do Sul, iguais, Sim, da mesma envergadura que as egípcias. Supostamente foram engolidas pela natureza, pois é isso. por causa da selva. Depois tens outra questão. Por exemplo, tu na América do Sul tu tens explicação para aquela população ter desaparecido. Hum. Foi a questão daquela população, mais recente, 1600. Os colonos espanhóis. Exatamente, foi com Sim, as doenças que os europeus passaram para lá. exatamente. Mas naquela altura, se tu fores ver os textos, existiam cidades imensas, de montes e montes de quilómetros junto ao rio, com populações gigantescas, que tinham uma tecnologia que estava muito à frente. O que é que aconteceu a essa tecnologia? Não sei, não se seria Isso não sei, mas sim. o Aliens, faz-me lembrar aquele Aquele, o professor, o verdadeiro autoridade máxima. Não, possivelmente. mas Não sei. Agora não que é, há muita coisa que tu não consegues não, explicar. é isso, porque eu vi um filme que era 10.000 Sim, BC eles a construir as pirâmides. sim Ora senhora. bem, eles dizem que isto Olha, aconteceu há 12.000 anos. 10.000 há 12 BC é 10.000 antes de Cristo. Nós já estamos no ano 2025. 10 sim mais senhor. 2, 12. Pronto, era só isto, 500 paus. Sabes há quanto tempo é que descobriu o ferro? Ai, há bastante. Sim, tipo, tira para aí, tira. O ferro, sei Sim, lá, pai há 10.000 anos. não, o ferro Não. foi descoberto há 1200 anos. Então o Entre que é que eles 1200 usavam? Ai, não, eram pedras lascadas, tens razão, tens não razão. eram pedras, era cobre. Sabes a dureza do cobre, em Sim, comparação com a pedra. sim, sim. Prontos, estás a perceber onde é que eu quero chegar, não estás? Sim, 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 Não perfeitamente. tinhas meios tecnológicos, pelo menos pelos conhecimentos que tens hoje, eles não tinham forma de fazer o que fizeram. Tinhas cordas, Cordas de pelo de animal, sim, pois, ba cordas crinas de vocais. cavalo e coisas do género. Cordas vocais para gritar muito para o Para pessoal os escravos. trabalhar. Não. Ta olha, vês, queres ver uma parte de cultura woke? Ó, Egito, pirâmides, feito por escravos. É cancelar as pirâmides. É Está ali destruir o porque sinal são está um sinal de escravidão ali, está ali uma demonstração de escravos. acho muito bem, é falar lá como é que se chama o presidente do Egito, o Modi, ou como é que ele se chama, e dizer: "Olha, isso é para destruir. É para E acho destruir porque isso estamos a falar de coisas que trazem à memória a escravidão, coisas que não são compatíveis com os valores de hoje em dia". Pronto, vês? e é isto. E é isto a cultura É o woke, Al-Sisi, é o Al-Sisi, é o resumidamente. Al-Sisi. E de como é que passamos dos sistemas oceânicos para Não, isto? fui eu disse logo que era mesmo para desanuviar, que é para não entrar Desanuviaste bem. na Vamos ter depressão. um Oppenheimer. Vamos lá. Vamos então ao Vamos, próximo tema, Rossinho. vamos sim senhor, Vamos vamos lá lá. então, ao nosso Night de Paus.